Oi, gente. Então, vamos para a nossa primeira aula de poliedros, beleza? O que são poliedros? Vamos definir poliedros agora. Poliedros são sólidos limitados por porções de planos denominados faces. Então, por exemplo, olha esse poliedro que está aqui. Se você ver, ele está sendo limitado, tá vendo? Está sendo limitado por quê? Pelas faces. Então, isso é um poliedro, tá? Então, ele é um sólido que é limitado por faces. Entre duas faces adjacentes, o que significa ser adjacente? Significa vizinho, posto ao lado. Então, por exemplo, olha essa face aqui de cima, essa face branca, e olha essa face aqui pintada de roxo ou lilás. Elas são adjacentes, beleza? Então, entre duas faces adjacentes, nós temos a aresta. Tranquilo? Beleza? E o que são arestas? São segmentos de reta. O que são segmentos de reta? Segmentos de reta são pedaços da reta que tem um começo e um fim, beleza? E esse começo e esse fim, ou os extremos do segmento de reta, nós chamamos de vértice. Vértice, de modo simplificado, nada mais são que esses pontinhos aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então nós temos o quê? O que é um poliedro? Poliedro é um sólido limitado por faces. São esses quadrados aqui, ó, por exemplo, essas figuras aqui, ó, de 4 lados. O que são vértices? Vértices são segmentos de retas que têm extremidades, começo e fim. E esse começo e esse fim são os vértices. Tranquilo? Continuando aqui. Diedro. Diedro é importante a definição de diedro para vocês. Eu vou voltar lá para vocês observarem. Olha só que interessante. Tá vendo essa face aqui? Essa face aqui e essa face aqui? Tá vendo? Eu vou retirar ela do meu poliedro. Tá? Eu retirei ela. Aí se você observar, o que essa face e essa face aqui tem em comum? Eles têm essa aresta aqui em comum. Beleza? Então isso é um diedro. Diedro nada mais é do que dois semiplanos, tá? Que possuem uma aresta em comum. E entre esses dois semiplanos aqui, você forma um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então nós temos que diedro, em geral, cada aresta como interseção entre duas faces. Então, de fato, em geral, né, comum, nós temos que cada aresta, tá vendo? Cada aresta é a interseção entre duas faces. Cada aresta é a interseção entre duas faces. Forma com esses polígonos planos um diedro, ou seja, é a junção de dois semiplanos perpendiculares entre si. Então, voltando, o que é um diedro? Um diedro nada mais é que dois semiplanos perpendiculares entre si. Então, eu tenho esse semiplano aqui e esse semiplano aqui. O que eles têm em comum? Esta aresta aqui. Eles são perpendiculares entre si, ou seja, esse semiplano com esse semiplano formam um ângulo de 90 graus. Tranquilo, gente? Continuando aqui. Vamos lá. O que é ângulo poliédrico? Ângulo poliédrico é a porção do espaço cuja a superfície é a união dos ângulos das faces que tem o mesmo vértice. É chamado ângulo poliédrico. Então, por exemplo, eu vou pegar essa face aqui, ó, DEFC, tá? DEFC, essa face aqui. Vou pegar essa face DCBA, essa outra face, e essa face aqui, ó, BGFC. Vou pegar um vértice comum dessas três faces, que é o vértice C, por exemplo. Olha o vértice C aqui. Ele é comum a essas três faces que eu falei para vocês. E olha só que interessante. Olha o ângulo DCB, tá vendo? DCB. Olha o ângulo DCF, o ângulo DCF, que é esse ângulo aqui de cima, tá vendo? E olha o ângulo FCB, que é esse ângulo aqui. Então, essa união desses três ângulos forma um ângulo poliédrico. Beleza? Tranquilo? Continuando aqui então. Nós temos a definição, vamos definir agora o que é um poliedro convexo e um poliedro não convexo. É muito tranquila a definição. Ó, um poliedro é dito convexo quando todo plano que contém uma da face, deixa todas as outras faces no mesmo semiplano. Por outro lado, em linguagem simplificada, um poliedro é não convexo quando apresenta alguma reentrância. Como assim, professor? Não entendi, a definição está complicada, não tem problema. Olha aqui essa imagem aqui, olha o poliedro convexo.
tá? Eu vou traçar dois pontos no poliedro. Então, tracei aqui um ponto P e um ponto Q. Vou ligar esses pontos aqui. Liguei o ponto P com o ponto Q. Concorda comigo que esse segmento de reta aqui, o qual ligou o ponto P com o ponto Q, continua dentro do polígono? Ela não saiu em nenhum momento? Toda vez que isso acontecer significa que esse poliedro, é um poliedro quê? Convexo. Então, de novo, o que é um poliedro convexo? Eu só traçar dois pontos no poliedro, ligar esses dois pontos por um segmento de reta. Se o segmento de reta permanecer dentro do poliedro, ele é um poliedro convexo. Aqui, o poliedro não convexo, por exemplo, eu vou ligar o ponto A ao ponto D, tá vendo? Vou ligar por um segmento de reta, liguei. O que acontece aqui, gente? Se você reparar, esse segmento de reta, ele tem esse pedaço aqui, ó, fora do polígono, fora do poliedro, tá vendo? Ele sai do poliedro. Por isso que a gente fala que no convexo não apresenta uma reentrância, porque ele sai aqui no ponto B, tá vendo? E reentra no poliedro no ponto C. Então ele tem esse pedaço do ponto B ao ponto C fora do poliedro. Então toda vez que isso acontecer, nós chamamos de um poliedro não convexo. Tranquilo? Foi? Continuando aqui. Vamos falar agora da relação de Euler, que ela faz uma relação entre vértices, faces e arestas. A relação de Euler, que envolve as quantidades de vértices, arestas e faces para qualquer poliedro convexo, tá? Isso aqui é muito importante. É vértice menos arestas mais faces igual a 2. Ou seja, o número de arestas, o número de vértices, perdão, menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Porque peguei uma pequena observação aqui. Se vocês repararem, esse poliedro aqui, ele é um poliedro não convexo. Por quê? Porque, por exemplo, se você traçar um ponto A aqui e um ponto B aqui e ligar o ponto A ao ponto B, você vai ter que o seu segmento de reta, né, ele vai estar fora do poliedro. Então, ele vai sair do ponto A e entrar aqui no ponto B. Então ele vai ter um pedaço fora do poliedro. Então esse poliedro aqui é um poliedro não convexo. Pensa no poliedro não convexo também quando falta um pedaço dele, tá? Isso pode ajudar na definição. Então faltou um pedaço dele. Então isso aqui é um poliedro não convexo. E qual é a observação que eu tenho para falar para vocês? Todo poliedro convexo é eureliano, ou seja, vale a relação de Euler. Vale essa relação aqui para todo poliedro convexo. Entretanto, existem alguns poliedros eulerianos que não são convexos. Então, esse aqui é um exemplo de um poliedro eureliano que não é convexo. Beleza? Tranquilo? Então, qual a observação? Que todo poliedro convexo é eureliano. Vale a relação de Euler. Porém, nem todo poliedro eureliano é convexo. Esse exemplo aqui é um poliedro que é não convexo, mas é eureliano, ou seja, vale as relações de Euler. E aqui eu peguei para vocês, ó. Então eu tenho 14 vértices, 21 arestas e 9 faces. Então 14 menos 21 mais 9 é igual a 2. Exatamente como fala a relação de Euler. Foi? Tranquilo? Continuando aqui então. Peguei um exemplo para vocês, ó. Um poliedro convexo tem exatamente 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Calculemos o número de vértices do poliedro. Então olha só que interessante. Pelo enunciado, concorda comigo que eu sei que esse poliedro é um poliedro de 11 faces? Por que 11 faces, professor? Porque eu tenho 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Então esse poliedro aqui ele possui um total o quê? 11 faces. Então o número de faces eu já achei. Inicialmente devemos observar que em 6 faces triangulares temos 6 vezes 3 arestas. De fato, por quê? Um triângulo possui quantas arestas? 3. Então 6 triângulos vai possuir quantas arestas? Vai possuir 6 vezes 3. Um triângulo possui 3, 6 triângulos vai possuir quantos? 6 vezes 3. Vamos multiplicar por 6 a quantidade. Em 5 faces quadrangulares, há 5 vezes 4 arestas. Por quê? Porque um quadrangular ele tem quantas arestas? Ele possui 4. Então, se eu estou trabalhando com 5 faces quadrangulares, se uma face tem 4, 5 faces quadrangulares vão ter o quê? 5 vezes 4 arestas. Como cada aresta é comum a duas faces, como assim, professor? Olha aqui, por exemplo. Vou pegar lá no começo para vocês verem. Aqui tá bom.
Tá vendo essa aresta aqui? Essa aresta, ela é comum a duas faces. Tá vendo? Então, naquele meu exemplo que eu fiz lá, 6 vezes 3 e 5 vezes 4, o que eu fiz? Eu contei cada aresta duas vezes. Tá vendo? Por quê? Porque uma aresta é comum a duas faces. Então, pela conta lá que a gente fez, né, fazendo essa conta aqui, o que acontece? A gente conta cada aresta duas vezes. Então, 2 vezes A, que ou seja, 2 vezes a quantidade de arestas, é igual a 6 vezes 3 mais 5 vezes 4. Por que esse 2 aqui, professor? Bem, é porque a gente falou que o total de arestas vai ser o quê? 6 vezes 3, certo? Que é a quantidade de arestas triangulares, mais 5 vezes 4, que é a quantidade total de arestas quadrangulares. E se você somar esse total aqui com esse, você vai ter o total de arestas. Entretanto, a gente sabe que a aresta é comum a duas faces. Por isso eu tenho o quê? Não vou ter o total de arestas, e sim vou ter o dobro de arestas. Entendeu? Porque eu estou contando cada aresta duas vezes. Então, primeiro eu faço a multiplicação. 6 vezes 3, 18, mais 5 vezes 4, 20. 18 com mais 20, eu vou ter 38 arestas. Então, 2 vezes arestas é igual a 38. Lembrando que eu estou contando, esse 38 aqui não é o total de arestas, porque eu contei cada aresta duas vezes. Então, eu vou passar o 2 dividindo em 38. 38 dividido por 2, 19. Então, o total de arestas é quanto? O total de arestas é 19. E o de face? O de face são 11, que são 6 faces triangulares mais 5 faces quadrangulares. Então, falta achar o número de vértices. E eu vou usar a relação de Euler. Então, vértices menos o número total de arestas, tá vendo? 19, mais o número total de faces tem que ser igual a 2. Então, o número de vértices tem que ser igual a 10, que é o quê? 19 mais 11 igual a 2. Menos 19 mais 11, eu vou ter número negativo com número positivo, tá vendo? Sinais diferentes eu diminuo. Então, 19 menos 11 vai dar 8. E pego o sinal do maior. Como 19 é maior que 11, então essa conta aqui vai dar menos 8. Menos 8 eu vou jogar para o outro lado, vai ficar mais 8. 8 com 2, 10. Então, o número total de vértices é igual a quanto? É igual a 10. Tranquilo? Beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer comentário você pode fazer aí. Beleza? Curte o canal, se puder compartilhar também. Valeu, até mais.